Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, esse é o nosso História em Casa. Hoje nós vamos falar sobre o processo de independência da América Espanhola, levando em consideração as particularidades de cada uma das regiões que compunham, tá certo? Os territórios que a Espanha dominou aqui no continente americano. Como nós já sabemos, eram 4 vice-reinos e 4 capitanias, tá? Tínhamos aí o vice-reino de Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata, que é o nosso assunto de hoje. O vice-reino do Rio da Prata foi o último vice-reino a ser criado em 1776, justamente para que a Espanha pudesse melhor dimensionar, melhor controlar a produção de prata aqui no continente sul-americano, tá certo? Além dos 4 vice-reinos, tínhamos também as 4 capitanias: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, e que também, em outras oportunidades, também vamos discutir esse processo. É sempre muito bom a gente levar em consideração que o processo de independência da América Espanhola, ela sempre deve ser vista pelos seus componentes locais, e isso se associa à existência da chamada elite crioula, espanhóis que nasciam na América e não tinham os mesmos direitos que os espanhóis nascidos na Espanha, os chamados chapetones, e o próprio contexto, né, das guerras napoleônicas. Falar sobre a independência da América Espanhola, no que diz respeito à sua real, né, à sua realização efetiva, é falar no contexto das guerras napoleônicas. Nós sabemos que Napoleão invadiu Portugal, né, cruzando todo o território espanhol, depois que Portugal furou o bloqueio continental. E depois, quando Napoleão percebeu que não houve qualquer tipo de resistência em Portugal, já que a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil, ele decide invadir a Espanha. Tá? E é muito interessante que Napoleão vai colocar para governar a Espanha o seu irmão, José Bonaparte. Justamente esse é o fator principal que vai fazer com que o processo de independência tenha início. No caso do vice-reino do Rio da Prata, tá certo? Né? No caso do vice-reino do Rio da Prata, é interessante notar que esse vice-reino, né, vai ser o primeiro onde esse processo vai começar. E a gente vai passar a conhecer a partir de agora. Bom, conforme eu falei para vocês, né, o contexto do processo de independência é o da invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte e a imposição que Napoleão Bonaparte fez em relação ao seu irmão José Bonaparte para que esse se tornasse rei da Espanha. Tá certo? Fernando VII vai ser deposto do poder, ele vai ser obrigado a sair do poder, ok? E a partir daí, né, em todo o continente americano, principalmente inicialmente em Buenos Aires, você vai ter a formação das chamadas juntas governativas. A elite crioula controla essa junta governativa. No primeiro momento ela se mantém fiel a Fernando VII, porém não se coloca à disposição de cumprir qualquer ordem em relação a José Bonaparte. Tá? A data que se considera o início do processo de independência do vice-reino do Rio da Prata é 25 de maio de 1810, tá? Quando você vai ter esse início, né, a declaração de autonomia, tá certo? Da junta governativa ali de Buenos Aires. Agora, o que é interessante quando a gente vai observar o que está acontecendo no vice-reino do Rio da Prata, isso já me antecipa um pouco as razões da fragmentação territorial, não só desse vice-reino, mas de todos os outros da América Espanhola, tá? É o fato da tendência que você vai ter, de um lado, entre os chamados unitaristas, que defendiam um poder centralizado, e de outro lado, os chamados federalistas, tá? Que defendiam aí no caso a autonomia das diferentes regiões que compunham aí no caso, em específico, o vice-reino do Rio da Prata. OK? Esse é um processo fundamental. Eu tenho que entender que, veja, né, quando a gente compara assim com a América Portuguesa, que o mapa aqui nos destaca, tá? Eu tenho uma unidade política. Quando eu vou falar sobre a América Espanhola, eu tenho 4 vice-reinos e 4 capitanias. E mesmo dentro desses 8 territórios, eu tenho diferentes regiões que têm visões de mundo distintas. Então, quando eu estou falando sobre unitarismo, eu estou falando sobre aquela visão segundo a qual a liderança política acredita que o poder político deva permanecer centralizado. E já antecipo para vocês que os 2 grandes nomes a pensarem sobre essa perspectiva vão ser San Martín e Simão Bolívar, os 2 grandes nomes do processo de independência da América Espanhola. Agora, a ideia do federalismo vai estar presente nas diferentes regiões que compunham essas outras áreas e que efetivamente não estão a fim de abrir mão do seu poder local em prol de um poder maior. Em última análise, internamente, isso é o que explica o processo de fragmentação da América Espanhola. Hoje a gente vai conhecer, tá certo, esse processo dentro do vice-reino do Rio da Prata, que é este que se destaca. Ok? Muito bem. Como é que se dá o processo de independência e a consequente fragmentação? Né?
Falei que o grande líder aí no caso é o San Martín. E veja, quando a gente vai falar sobre San Martín, ele não é apenas líder do processo de independência do vice-reino do Rio da Prata. Conforme a gente vai ver, ele vai atuar na independência da Bolívia, na independência do Peru, na independência do Chile. Ele é herói nacional em todas essas localidades. Só que ele acreditava que a única forma de poder político que poderia fazer com que o processo de autonomia funcionasse era a monarquia. Ele acreditava que a monarquia daria uma centralidade fundamental e necessária para que não houvesse uma fragmentação territorial. Ele já está pensando do que no futuro nós chamaríamos de pan-americanismo. Mas isso a gente vai discutir em outra oportunidade. Agora, o que é interessante é que a partir do momento que se forma a junta governativa de Buenos Aires, tá? Assunção e Montevidéu não vão aceitar essa liderança. E é curioso que cada um desses territórios, à sua maneira, vai conduzir um processo de autonomia em relação à Espanha, que ninguém quer saber de se vincular, tá certo? Ao território espanhol, e em relação à própria Buenos Aires, que é vista como o local central de uma aristocracia, de uma elite crioula, tá certo? E que, na verdade, não privilegia em hipótese nenhuma os interesses locais. Um caso emblemático é quando nós falamos sobre a região de Assunção, quando nós falamos sobre o processo de formação do Paraguai. Em 1811, veja, tá? 1810 é quando se declara, né, a independência a partir de Buenos Aires. Já em 1811, o Paraguai ele vai se declarar independente em relação à Espanha e em relação a Buenos Aires. Lá em Assunção vai se criar uma junta governativa própria, cujos dois grandes nomes, além de outros, vão ser o Fulgêncio Yegros, grande líder militar, e um cara chamado Rodrigues de Francia, que futuramente, até hoje, vai ser conhecido como El Ditador. Justamente porque, num determinado momento, ele vai receber o título de ditador perpétuo do Paraguai, vai governar até o final da sua vida, sem nenhuma constituição, sem nenhum aparato burocrático, mas realizando medidas muito interessantes, como, por exemplo, o confisco dos bens do clero e a realização de uma reforma agrária. Sem contar, tá? Isso no caso Rodrigues de Francia, tá certo? Com a criação de oficinas nacionais. O Rodrigues de Francia ele vai ser muito influenciado por um movimento que ocorreu no Paraguai e que a gente poderia classificar como um movimento nativista, digamos assim, o movimento comuneiro, tá? No qual se pregava alguns elementos de igualdade social. Veja, estamos no início do século XIX, tá? Rodrigues de Francia, tá certo? Tem uma visão bastante interessante e no próprio Paraguai é muito interessante como ele é observado, né? Como é o ditador ou como, de fato, um herói nacional. Mas ele, em última análise, é o grande responsável, tá certo? Pelo Paraguai ter se formado enquanto um país independente, ok? Já dentro, né, do vice-reino do Rio da Prata, né, na banda oriental do Rio Uruguai, um sujeito chamado José Gervásio Artigas, tá certo? Que tem uma visão federalista e que pleiteava a autonomia, tá certo? Em relação a Buenos Aires, em relação à visão dos comerciantes de Buenos Aires, ele inicia um movimento próprio, tá certo? Federalista, portanto, né? E que também pleiteava uma reforma agrária local, o que se chocava contra os interesses de Buenos Aires. 1816 é feito o chamado Congresso de Tucumã. E no Congresso de Tucumã vão surgir as chamadas Províncias Unidas do Prata. Agora, olha que interessante. Quando eu observo aqui no Rio, o vice-reino do Rio da Prata, eu observo o seguinte, fica fácil. Quando eu vejo Buenos Aires e ali do lado, eu estou vendo que ali é a Argentina e o Uruguai. O sul aqui, onde hoje eu teria a Patagônia, aqui no caso, na verdade é uma região totalmente vazia, não povoada. Agora, se eu tiver um pouco de conhecimento geográfico, aqui ao norte, fazendo fronteira com o Peru atualmente hoje, eu tenho a Bolívia. A Bolívia era uma região conhecida como Alto Peru, tá? E que quando se desmembrou aí no caso do vice-reino do Peru, acabou integrando o vice-reino do Rio da Prata. É interessante, tá? Que há uma visão por parte de Buenos Aires da necessidade do controle das regiões das minas de prata, lá de Potosí. E o San Martín é um dos grandes nomes que vai marchar em direção àquela região para lutar contra os espanhóis que vinham ali de Lima para impedir o processo de emancipação daquela região também. É muito interessante isso, porque San Martín não é um personagem que se vincula então somente à história do vice-reino do Rio da Prata. Ele está presente também no processo de independência do Chile e no processo de independência do Peru e também da Bolívia, que vai se fragmentar em relação ao restante, tá certo? Do que era o Rio da Prata.
Tudo bem? Então, pessoal, Congresso de Tucumã, Províncias Unidas do Prata, no qual você já não tem a visão da Bolívia como sendo algo já prevalente, pertencente, tá? E o que é interessante é que nesse processo de fragmentação territorial, tá certo? O Brasil, ele vai acabar entrando em cena, tá? Ele vai acabar entrando em cena. Em 1821, tá? A mando de Dom João VI, o Brasil anexa a província oriental, né? O território onde você teria Montevidéu ali no caso, alegando que estava a defender os interesses da princesa, né? Da Carlota Joaquina, que era filha de Fernando VII. Dom João VI era genro de Fernando VII. Tá? É interessante que somente em 1825 vai surgir um movimento de emancipação em relação ao Brasil, né? Antônio Lavarreda, se eu não me engano, é o nome do sujeito que inicia esse processo, mas ele queria se unificar, tá certo, com o território original, restabelecer a unidade do Vice-Reino do Rio da Prata. E é aí que entra em cena um país que é importante para a história da América Latina nesse momento, a Inglaterra. A Inglaterra sempre vai atuar no sentido da fragmentação territorial. E é nesse contexto que, em 1828, você vai ter a formação da chamada República Oriental do Rio Uruguai, ou simplesmente o Uruguai. Já em 1826, as Províncias Unidas do Prata deixam de existir com esse nome, passando a surgir a Argentina. Tá? Passando a surgir a Argentina. E é muito curioso, porque Bolívia, o que nós conhecemos hoje como Bolívia, e Peru, eles estavam tentando um processo de unificação, eles estavam unificados. E a Argentina é um dos responsáveis para que isso se fragmente. Tá certo? Justamente para também entender, defender seus interesses comerciais. Mas isso é um outro contexto. Pois bem, pessoal, sintetizando o processo de independência do Vice-Reino do Rio da Prata. Eu tenho a conjuntura local, a elite ali crioula de Buenos Aires, que faz a independência no contexto das guerras napoleônicas, por não aceitar José Bonaparte como rei da Espanha. Se mantém fiel a Fernando VII, mas faz a independência mesmo assim. Ideia do San Martín, uma monarquia centralizadora, unitária. Ideia que surge nas outras províncias, o federalismo. Tá? No que isso vai resultar? Processo de fragmentação territorial, que a gente confere agora. Tá? Esses são as três figuras principais que nós falamos. O San Martín, que está profundamente associado à ideia aí da formação da Argentina, portanto, né? Ok? É interessante, a gente vai ver isso num outro episódio, né? Que quando o San Martín e Simão Bolívar eles vão se encontrar na chamada Conferência de Guayaquil, né, onde hoje nós temos o Equador, e vão debater qual o modelo político que deveria ser seguido, né, pela América Espanhola. San Martín é defensor da monarquia, o Simão Bolívar vai ser defensor da república. Vai prevalecer as teses do Simão Bolívar. San Martín vai para o exílio, vai morrer na França, vendo aí no caso a fragmentação que vai acabar resultando no território, na toda a América Espanhola. Tá? Muito bem. Quando nós falamos Rodrigues de França, é o responsável aí pela formação do Paraguai. Paraguai que a gente vai falar muitas vezes, inclusive, né, na famosa Guerra do Paraguai, isso já no segundo reinado brasileiro, mais adiante. E por fim, o José Gervásio Artigas, aqui na formação do Uruguai. Olha, falta um território mais ao norte aí do Paraguai, que fazia parte do vice-reino do Rio da Prata e que se fragmentou. Me refiro ao território da Bolívia, cujos grandes artífices do seu processo de emancipação vão ser o próprio Simão Bolívar, Bolívar, e o Antônio José de Sucre, né? Que também vai ter uma importância local. Sempre quando a gente vai falar sobre o processo de fragmentação da América Espanhola, de independência e fragmentação da América Espanhola, eu sempre tenho que confrontar essa tese, né? De que os grandes libertadores eram defensores de propostas unitaristas, ao passo que aqueles que vão acabar prevalecendo e fragmentando, né, os territórios que alcançaram a independência são conhecidos como federalistas. Certo? Eu sou o professor Marcos, esse foi o nosso História em Casa, sobre a fragmentação do vice-reino do Rio da Prata. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, cuidem-se todos.